Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ângela. Hoje nós vamos ver sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Na aula passada, nós vimos sobre triângulo retângulo. Então, o que é o triângulo retângulo? É o triângulo que tem o ângulo reto, esse ângulo aqui de 90 graus, né? Que é um ângulo bem comum. Se você olhar aí ao redor, você vai ver que o ângulo formado entre o chão e a parede é de 90 graus. Procura aí na sua casa. Se tiver algum quadro, tem ângulo de 90 graus na porta. Então, é um ângulo bem comum, ângulo de 90 graus, né? O triângulo retângulo tem o ângulo reto de 90 graus e dois ângulos agudos. Então, vamos olhar para o ângulo B, para esse ângulo aqui. O que é o seno do ângulo B? A gente faz uma relação, é uma razão, uma divisão entre dois lados do triângulo. Então, o seno é cateto oposto, então esse lado maior aqui é a hipotenusa. Os dois outros lados são os catetos. Então, olhando para o ângulo B, essa medida B aqui é o cateto oposto e a medida C é a medida do cateto adjacente. Adjacente é que está junto. Se eu olhar para o ângulo C, se eu olhar para o ângulo C, o lado oposto, né, cateto oposto é BA, que tem medida C, e cateto adjacente é CA, que tem medida B. Então, nós vamos olhar para o ângulo B. Seno é cateto oposto por hipotenusa. Então, cateto oposto B por hipotenusa A. Seno é B por A. Cosseno. Cosseno é cateto adjacente por hipotenusa. Então, do ângulo B ainda. Cateto que está junto. Medida C, hipotenusa é medida A. Então, cosseno de B é C por A. Antes de ir para a tangente, vamos ver o exemplo. Então, no triângulo, nós temos que é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus. Vamos olhar para o ângulo P. Então, para o ângulo P, seno de P é cateto oposto, que mede 5 centímetros, por hipotenusa, 13 centímetros. Lembrando que a hipotenusa é o maior, é o que está, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, 5 centímetros por 13 centímetros. Então, 5 por 13. Agora, olhando para o ângulo R. Cateto oposto de R tem medida 12 centímetros, hipotenusa 13. Então, seno de R, 12 por 13. Agora, o cosseno de P. Cosseno é cateto adjacente, que mede 12, por hipotenusa 13. 12 por 13. Cosseno de R. Então, é cateto adjacente, medida 5 centímetros, por hipotenusa 13. Tangente. A tangente, o que falta relacionar? Nós relacionamos cateto oposto com hipotenusa, cateto adjacente com hipotenusa. Falta cateto oposto com cateto adjacente. Então, tangente é cateto oposto, então, em relação ao B, cateto oposto B, por cateto adjacente, medida C. Tangente de B é B por C. Um exemplo, então nós temos aqui um triângulo ABC, que tem um ângulo reto, então é um triângulo retângulo. AB mede 9 centímetros, AC mede 11 centímetros. Então, tangente de B, tangente é cateto oposto, 11, por cateto adjacente, 9. E tangente de C é cateto oposto, agora em C o oposto mede 9 centímetros, adjacente 11. Então, tangente de C, 9 por 11. Existem alguns ângulos que nós chamamos de ângulos notáveis, e esses é bom decorar. Então, nós geralmente fazemos essa tabelinha. Os ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Nós temos que saber pelo menos o seno, o cosseno e a tangente deles. Uma dica é colocar assim, dessa forma, né? Seno, cosseno e tangente, 30, 45 e 60 graus. 1, 2, 3, 3, 2, 1.
tudo sobre 2 e tudo na raiz. Então, seno de 30 graus é meio, seno de 45 graus é raiz de 2 por 2, seno de 60 graus é raiz de 3 por 2, cosseno de 30 graus é raiz de 3 por 2, cosseno de 45 graus é raiz de 2 por 2, cosseno de 60 graus é meio. E esse a gente tem que decorar. Tangente de 30 graus é raiz de 3 por 3, tangente de 45 é 1, tangente de 60 graus é raiz de 3. Nós temos também a tabela trigonométrica que nos dá o seno, cosseno e a tangente de vários graus. Ó. É só olhar, por exemplo, eu quero ângulo 12, seno de 12 graus. O seno, ó, primeira coluna, de 12 graus é 0,20791. Agora, 17. Ângulo 17, eu quero tangente. Então, tangente está aqui na terceira coluna. Então, 17, terceira coluna, tangente de 17 graus é 0,30573. Cosseno de 27. Então, cosseno está na segunda coluna, cosseno de 27 é 0,8910. Tudo bem? E nós usamos a calculadora, uma tabela para encontrar os ângulos que não são notáveis. Determine o valor de x na figura. Então, aqui nós temos um ângulo de 42 graus, um cateto oposto ao ângulo e um cateto adjacente, no triângulo retângulo, né? Se não for triângulo retângulo, aí vocês esquecem tudo isso. Tem que ser triângulo retângulo, tá? Então, o que é cateto oposto por... Ixi, falei errado, acho. Cateto oposto por hipotenusa, né? O lado que é oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Hipotenusa. O cateto, que é oposto ao ângulo, aqui, olhando para o ângulo de 42 graus, esse é o cateto oposto. E o cateto que está junto, cateto adjacente. Então, nós temos aqui cateto oposto e hipotenusa. Então, nós vamos usar seno de 42, x por 5. Podemos multiplicar por 5 dos dois lados. Aí, 5 por 5 aqui some e o 5 fica multiplicando o seno de 42 graus. Então, x igual 5 vezes seno de 42 graus. A gente pode utilizar a tabela. Seno de 42 é aproximadamente 0,66913. Substituindo, x aproximadamente, fazendo a multiplicação, 3,35 centímetros. Uma outra atividade. Então, uma mulher cujos olhos estão a 1,5 metros do solo, à vista sobre um ângulo de 12 graus, então aqui já está marcado, né? A gente tem que ir desenhando o topo de um edifício que se encontra a 200 metros dela. Qual é a altura aproximada do edifício? Então, a gente chamou a altura do edifício de H e dos olhos da mulher até o topo do edifício de H minúsculo, né? Então, relacionando aqui, olhando para o ângulo de 12 graus, relacionando cateto adjacente com o cateto oposto por cateto adjacente é tangente. Então, tangente de 12 graus é H, olhando para esse triângulo aqui, da vista da mulher, H por 200. Então, nós podemos multiplicar por 200 dos dois lados, esse 200 some, ficamos com H igual a 200 vezes tangente de 12 graus. Tangente de 12 graus é aproximadamente 0,21256. Substituindo e fazendo a multiplicação, H é aproximadamente 42,5.
Para encontrar a altura do edifício, nós fazemos H minúsculo mais 1,5. Então, 42,5 mais 1,5, usando aqui aproximado, né? H é aproximadamente 44 metros. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido essas relações. Então, são 3 relações: seno, cosseno e tangente. Olhem direitinho os slides anteriores. Eu não vou dar para vocês nenhum exercício complexo, assim, que precisa interpretar, mas vocês têm que saber essas relações, tudo bem? E saber também resolver esse tipo de conta, né? É isso. Espero que tenha ajudado esse vídeo. Aguardo as dúvidas de vocês. Vocês podem mandar por WhatsApp, vocês podem mandar no Moodle, que nós temos lá, fórum de dúvidas, que eu deixo sempre aberto, ou mensagem no Moodle também, tá bom? Então, aguardo a opinião sobre o vídeo e as dúvidas de vocês, tá? Se não entender alguma coisa no vídeo, também pode falar que eu ajudo, tá? É isso, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.